Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre uma empresa que foi indicação do Michel, que entrou em contato comigo e basicamente fez aqui indicação de duas empresas. E hoje iremos comentar sobre a Unifique, que fez aqui a abertura do seu capital recentemente. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Além disso, iremos também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. E, recentemente, realizei um aporte aqui na WeScore e tem vídeo no canal mostrando a respeito e vou deixar aqui acima do card. E também temos aqui o grupo do WhatsApp, onde você recebe notícias em primeira mão e o link vai estar na descrição deste vídeo. Além disso, também tem o site do canal, onde você tem acesso a indicações de livros, mais de segurança, e aqui você consegue baixar a planilha do canal, calculadora de juros compostos para você realizar suas projeções financeiras e indicadores aqui fundamentalistas, que é um conteúdo com os principais indicadores e você irá aprender o significado de cada um. Então, por isso que é muito importante que você se inscreva para não perder nenhum desses conteúdos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, a empresa que a gente vai tratar é a Unifique, e antes de comentar sobre ela, gostaria de mencionar aqui que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar é no que a empresa atua, e basicamente é uma empresa de telecomunicações, então faz parte aí de um setor que tem vantagem competitiva, que entrega um serviço essencial. Então, de fato, o serviço é um serviço perene que vai se perpetuar pelos próximos 50, 100 anos. E aí, basicamente, ela atua na distribuição de internet, telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura. E, realmente, são segmentos aí interessantes que devem ficar por muitos e muitos tempos. E aí, o que é que basicamente a empresa precisa fazer é se reinventar a cada ano que passa e conforme a evolução tecnológica vai avançando. E aí, outro ponto que a empresa destaca aqui é o seu recém-IPO, que foi realizado ali em 2021, e o que basicamente seus papéis foram negociados aqui entre R$ 8,30, houve uma queda desde o seu IPO, onde também a Unifique ela já foi precificada e as ações a R$ 8,60. E aí, vamos utilizar aqui, por exemplo, R$ 8,30 para vermos mais ou menos quanto a empresa teve o seu valor de mercado com a sua abertura de capital. E aí, nessa movimentação do mercado, da abertura do seu IPO, houve uma movimentação aí de 820 milhões de reais. Então, de fato, a empresa conseguiu captar um valor bastante significativo. E aí, se a gente observarmos aqui, a quantidade de papéis da empresa foi livres aqui, distribuídas pela sua empresa, é de 362 milhões de papéis. Porém, a empresa apenas emitiu do montante total dos papéis, apenas 25%. Então, isso aqui dá em torno de 90 milhões aqui de ações livres no mercado secundário para haver aí suas negociações. Então, isso aqui é um ponto já crítico da empresa, porque ela possui apenas 25% de free float, ou seja, de ações livres para negociação. Então, caso a empresa tenha aqui uma vontade de fechar capital, ela poderá ter facilidades para conseguir fechar esse capital, porque apenas 25% do total dos seus papéis estão livres no mercado, e aí, consequentemente, ela consegue fechar capital mais facilmente. E aí, se a gente pegar a calculadora aqui e pegarmos R$ 8,30, multiplicar pela quantidade de ações, de papéis, melhor dizendo, então 362,049,609, o que a gente vai obter é que a empresa ela foi negociada a preço de mercado, quando abriu seu capital, com um valor de mercado de 3 bilhões de reais. E aí vemos que o valor patrimonial da empresa é de 1 bilhão e o valor atual de mercado da empresa é de 1,2 bilhões. Isso aqui já mostra que as cotações da empresa, então, vem despecando desde a sua abertura de capital. E o que a gente vai observar nesse próximo slide é exatamente isso. Então, as ações já caem aqui desde o seu IPO quase 60%, chegando às cotações aí de R$ 3,59. Então, por isso, tome cuidado com empresas que abrem capital, porque elas tendem ali pegar seus resultados, atrelar esses resultados contábeis para cima, ou seja, resultados muito bons, precificam o valor da empresa nas alturas e aí conseguem captar bom recurso, como foi o caso da Unifique, porém, a gente vê que esse valor de mercado ele é insustentável, ele é irreal, e aí as cotações seguem resultados e, consequentemente, vai começar a cair, como foi o caso aqui da Unifique e de outras empresas que abriram capital recentemente, como, por exemplo, a Nubank também aconteceu o mesmo cenário. E aí, o que a gente vai observar é que a Unifique
não necessariamente era obrigada a reportar aqui dados anteriores à abertura de capital, porém ela divulgou aqui que houve aqui 27,4 milhões de lucro líquido em 2018 e subiu para 36,5 milhões em 2019 e para 50,4 milhões em 2020. E a partir de então a gente vai observar o resultado de 2021, que superou aqui os 80 milhões de reais no ano de 2021 e 130 ou foi 120 milhões no ano de 2022. Então, salvo engano, foi entre 120 a 130 milhões em 2022. Então, de fato, a empresa ela vem mostrando então que seu lucro líquido cresce ano após ano. E aí, se a gente pegar então esses balanços com o resultado atual divulgado do primeiro TRI 2023, a gente observa que a empresa, em relação ao seu segmento de internet através de fibra ótica, o que a gente observa é que ela tem uma exposição de 33,300 mil quilômetros de extensão de disponibilidade dessas fibras. E aí a receita bruta, em relação ao quarto TRI 2022, ela cresceu 6,4%, reportando aí 260,7 milhões de reais. Aí o que a gente vai observar? São 653 mil casas conectadas através da Unifique, e isso representou um crescimento aqui de quase 8% em relação ao quarto TRI 2022. A sua EBITDA recorrente foi reportada de 98,2 milhões de reais, e se a gente observar em relação ao quarto TRI 2022, foi um crescimento de 9,2%. Em relação também aqui aos investimentos que a empresa vem fazendo, a gente vê que ela vai atuar na região sul do nosso país, e ela está presente nessa região, tendo uma boa margem de crescimento no mercado. E aí, falando sobre isso, o market share da empresa, ela se encontra aqui na adição líquida, na fatia de mercado, com 18,2%. E se a gente comparar com suas concorrentes e as principais concorrentes, que é a Vivo e a Claro, a Oi aqui, infelizmente, ela vem migrando para esse segmento, porém muito endividado, então dificilmente vai conseguir concorrer justamente, entre aspas, aí, com seus pares, que é a Vivo e a Claro. E aí a gente vê que a Unifique, ela ainda assim tem uma fatia de mercado bem mais interessante do que os seus pares e consegue crescer muito mais em relação aos seus pares. Por exemplo, a Claro, ela cresceu aqui em torno de 1.322, a Vivo caiu 4.755, enquanto houve um crescimento da Unifique aqui de 32.750, dados aqui disponibilizados pela Anatel. E aí outro ponto que a gente vai observar, que o desempenho operacional vem crescendo TRI por TRI, tanto em Home Passage e também Home Connect, de conectividade, a empresa ela vem entregando crescimentos bastante interessantes. Em relação à receita bruta, a receita bruta cresceu em relação tanto ao quarto TRI de 2022, quanto em relação ao primeiro TRI de 2022, que foi um crescimento de 30,6%. Então a receita cresce TRI por TRI, ano após ano. A sua EBITDA cresceu em relação ao primeiro TRI de 2022, porém a margem teve uma leve queda aqui de 50% para 49,4%, praticamente em linha com o apresentado no primeiro trimestre de 2022. Em relação ao quarto TRI de 2022, também em linha aqui com o que foi apresentado no quarto TRI de 2022 em relação ao primeiro TRI de 2023. Então, basicamente uma queda pontual, em linha, normal isso aqui, e o que a gente vê é que a EBITDA aumentou em relação ao quarto TRI de 2022, crescendo 5,3%. Aí, se a gente pegar o lucro líquido da empresa, a gente já observa uma queda. Se a gente observar em relação ao primeiro TRI de 2022, foi uma queda de 20,2%, reportando 26,2 milhões de reais de lucro líquido, enquanto no primeiro trimestre de 2022 reportou um lucro líquido de quase 33 milhões de reais. E aí, se a gente pegar em relação ao quarto TRI de 2022, também reporta uma queda de 18,8%, reportando então no quarto TRI de 2022 32,3 milhões, frente aqui aos 26,2 milhões de reais. Então, teve sim uma queda muito significativa nos seus balanços em relação ao lucro líquido versus os trimestres anteriores. E aí, o que é que a gente observa? O endividamento da empresa é que o endividamento está bastante controlado, porém ele cresceu em comparação ao primeiro TRI 2022, ao quarto TRI 2022, perdão. E aí o que é que a gente vai observar? Que o endividamento total era, em relação ao quarto TRI 2022 versus o primeiro TRI 2023, ele houve uma queda aqui de 3,5%, porém essa dívida líquida ela aumentou em relação ao quarto TRI 2022, que era de 161,8 milhões e agora é de 215,6 milhões. Por quê? Porque o caixa equivalente da empresa diminuiu 14,2%. Então, a empresa, por mais que nominalmente a dívida tenha diminuído 3,5%, a gente vê que a dívida líquida ela aumentou 33,3%.
E aí, se a gente observar, essa questão de dívida ela é muito importante. Por quê? Porque ela tem um ciclo de investimento que a gente vai ver no próximo slide. E esse endividamento no curto prazo é um endividamento bem grande, é a sua maior bronca. Então, provavelmente, este ano não terá um resultado tão interessante quanto os anos anteriores. E aí poderemos ver, então, uma queda já em relação aos anos anteriores, que apresentou lucros crescentes ano após ano. E aí, nesse curto prazo, tem aqui que honrar sua dívida total de 223,6 milhões de reais, em 2 anos 150 milhões de reais, em 3 anos 167 milhões de reais, e aí a partir do quarto ano começa a ficar tranquilo para a empresa, 63 milhões, 50 milhões e depois de 5 anos 40 milhões de reais. E por que é interessante? Porque a Unifique ela arrematou o leilão de 5G em parceria com a Copel, sendo distribuído aqui no nosso sul do país. Então, basicamente, a empresa ela irá investir bastante nesse segmento, onde ela será responsável por distribuir o 5G para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a Copel vai ficar responsável aqui pela distribuição de 5G no Paraná. E esse recurso que a Unifique irá utilizar é basicamente recursos aqui do seu caixa, e através também de créditos sendo emitidos aí, e através de financiamentos e também de dívidas, como por exemplo a emissão de debêntures será uma das estratégias de captar recurso para honrar com esses investimentos e consequentemente aumentar suas receitas e lucros. E aí, se a gente observar, a empresa não para de investir através dessa sua aquisição da Brix Telecom, e o que a gente observa? Que ela se torna aqui dentro do meio de aquisição das cidades médias aqui do Vale de Itajaí, a maior empresa de telecomunicações ali com market share de 44,1%. Então, de fato, a empresa ela ganha ali fatia do mercado em relação aos seus pares. E estamos falando aqui em relação aos seus pares de Claro e também da Vivo, que são empresas aqui líderes no setor. Então, de fato, a empresa vem se destacando nesse segmento, mesmo sendo aqui uma empresa de cunho regional. E aí o que a gente observa? Que também com a aquisição uma aquisição da Superline, o que a gente observa? Que ela também se torna a principal empresa ali com a maior fatia de mercado, com um market share aqui de 42,7% da fatia de mercado na parte aqui da Concórdia. Então, de fato, a empresa ela vem investindo, investe muito para conseguir ampliar tanto a sua margem de clientes, para também ter aqui crescimento nas suas receitas, crescimento no seu lucro, crescimento na fatia de mercado, através de aquisições de bom negócio, como foi também aqui através da Superline. Então, de fato, a empresa ela vem se movimentando para esse crescimento. E aí, prevendo, então, através de uma conta de padeiro, pegando, então, o lucro líquido da empresa reportado em 2020, no primeiro trimestre de 2023, vezes 4, a gente vai obter, então, um lucro líquido final de 104,8 milhões de reais. E isso representa, em relação à quantidade de papéis, 29 centavos de lucro líquido por ação. Isso em relação às cotações atuais de R$ 3,59, estamos falando, então, de um PL, ou seja, preço sobre seus lucros, de 12,37 vezes. Isso representa, significa na prática que em mais de 12 anos você consegue reaver todo o seu capital investido na empresa por meio de apreciação do papel e também mais pagamento de dividendos. Então, basicamente um PL bem elevado em relação aqui a alguns dos seus pares. E aí, representando isso e mantendo o mesmo payout que foi distribuído nos anos de 2022 e 2021, que foi o payout mínimo de 25% dos seus lucros, aí teremos então um anúncio de 7 centavos de dividendo para os seus acionistas, que em relação às cotações atuais, de R$ 3,59, temos então um dividendo yield aqui de 2%, que é basicamente isso que vem acontecendo com o papel. O papel distribui aqui em torno de 8 centavos por ação, que foi o que foi reportado aqui em 2022 e também 2021, e basicamente seu yield aqui saltou de 1% para quase 2%, 1,90 alguma coisa aqui de dividendo yield. Por quê? Porque as cotações despencaram, mas não porque o dividendo ele aumentou. Então, se você perceber, foi o mesmo dividendo yield aqui, o mesmo dividendo aqui reportado em 2022 também foi em 2021. E aí, se a gente pegar alguns dos indicadores da FIC, o que a gente vai observar é exatamente isso. Então, bem interessante aqui, receitas crescentes e também lucros crescentes. E provavelmente foi 130 milhões de reais de lucro líquido em 2022. Que a gente vai observar provavelmente aqui uma queda nos seus lucros em 2023, porque tem uma alta dívida ali para honrar neste ano. E aí o que a gente vai observar em relação ao custo, e sempre quando vocês forem avaliar uma empresa, recomendo fazerem isso, observarem o custo da empresa
de remuneração tanto da diretoria estatutária, conselho administrativo e conselho fiscal e comparar o quanto esse custo é em relação ao custo final. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o custo da remuneração da diretoria, e aí a gente fazer o cálculo de quanto isso representa nos seus custos, vocês irão ver que a empresa ela tem aqui uns custos interessantes e sustentáveis para os seus gestores. Então, 689,00. E aí o que a gente observa que isso representa em torno de 1,35% dos custos. Então, para manter a diretoria, ou seja, conselho estatutário, conselho fiscal, conselho administrativo, representa aqui 1,35% das despesas da empresa. Job, isso é muito importante? Sim, isso é muito importante de você avaliar. Se você pegar, por exemplo, aqui no Banco Inter, que tem um custo do seu conselho fiscal, administrativo, diretoria estatutária de mais de 43 milhões de reais, e você pegar o custo de 2022, aí o que é que você vai observar? Que o quanto esse custo com a diretoria representa, 361 milhões 553 mil reais. Aí você vai ver que isso representou quase 12% do custo foi com a diretoria da empresa. Então imagine uma empresa como o Banco Inter, que possui um custo apenas com a sua diretoria de quase 12% das despesas. Então realmente é muito alto, não dá para considerar uma empresa dessa efetiva. E pega, por exemplo, ali Banco Bradesco, por exemplo, que vai ter aqui menos de 8% dos seus custos totais é com a sua diretoria. Banco Itaú também, que tem uma das maiores custos, vai ter aqui em torno de 0,79% dos seus custos totais é com a sua diretoria. Então, olhem atentamente a isso na hora de você também olhar o que a empresa ela vem pagando para os seus sócios. E aí o que a gente vai observar também em relação ao valor intrínseco, é muito difícil pegar uma empresa recém-IPO e calcular o valor intrínseco dela, porque ela não tem histórico ali de negociação na bolsa. Então o que eu fiz aqui? Eu basicamente utilizei os dados que o nosso Benjamin Graham desenvolveu a sua fórmula. Então usei os indicadores estabelecidos por ele, de 15 vezes o PL e o preço sobre seu valor patrimonial de 1,5 vezes. E aí vamos ter aqui o lucro por ação atual da empresa e o valor patrimonial atual da empresa, o que vai nos dar um preço intrínseco final de R$ 4,19. Em relação às cotações atuais, temos então a margem de segurança de 17%. E é, de fato, uma empresa que está barata em relação ao seu valor intrínseco, é uma empresa de crescimento, então você percebeu que ela tem um dividendo yield de 2%, então não adianta investir na empresa visando o dividendo neste momento, você também não adianta investir na empresa esperando que ela apresente ali previsibilidade nos resultados, pelo menos não neste momento, porque a empresa ela tende a gastar mais e, consequentemente, vai ter lucros aqui caindo, porque tem que honrar suas dívidas e depois crescendo. Então, há de fato uma expectativa muito grande com a empresa e é um microcap aqui com um valor de líquido, de patrimônio líquido de 1 bilhão de reais e de mercado de 1,2 bilhões, que provavelmente tem uma expectativa aqui gigantesca pela frente. Porém, existem duas regras nas minhas regras de investimento, que é nunca investir em empresas recém-IPO, por isso que muitos me perguntam por que eu não entrei na Caixa Seguridade, porque ela é recém-IPO e tento seguir ferronhamente a minha regra. Então, fico de fora de empresas recém-IPO e também empresas que não conseguem me pagar no mínimo 7,5% de dividendo yield, que também é o caso aqui da FIC neste momento. Então era isso, pessoal. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente aqui serve para a educação financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.